Muito boa noite para todos. Eu sou Lino Benza e eu sou um observador atento e, de facto, não venho para criticar, mas venho para dar alguns subsídios importantes. E, como cidadão angolano, nós temos assim o dever de não criticar, mas sim dar alguns subsídios importantes para que, de facto, o nosso país possa ver solucionado e, de facto, Angola possa ser um dos países do mundo para se viver. Será que Angola está destinado a sofrer várias vicissitudes, a passar vários sofrimentos, degradação, criminalidade, segundo vários relatos de vários jornalistas e alguns programas, de que vários assassinatos, criminalidade aumentando, muito desemprego, a frustração, a falta de saneamento básico, as águas saírem turvas para o consumo humano e várias situações degradando assim o nosso solo angolano, afetando assim a vida dos angolanos. Será que nós fomos destinados a viver essas tantas dificuldades? A resposta é não. Dependendo das nossas escolhas, nós podemos ter boa ou má vida. Portanto, esta abordagem é uma reflexão de um angolano, Lino, e no final estarei fazendo aquilo que muitos gostam e outros não gostam, de facto, uma oração para o nosso país. O nosso país enfrenta situações. A princípio, gostaria de dizer que Angola é um país da costa ocidental da África. Os portugueses estiveram em Angola desde o século XV. E houve uma colonização que durou 500 anos. Não foi 50 anos, mas 500 anos e deixou várias cicatrizes que ficou na história de Angola. Portanto, desde 1975 a 2002, a Angola foi um palco de guerra civil que dizimou milhares de cidadãos. De facto, Angola tem vários recursos naturais, como grandes reservas minerais e de petróleo. Depois da Guerra Civil, obviamente, em 2002, a sua economia disparou em termos positivos, assim devido ao petróleo. Portanto, infelizmente, este crescimento da sua economia através do petróleo não foi possível surtir efeito na vida dos cidadãos. Portanto, a maior parte da população angolana sofre até este presente momento por causa, assim, da má liderança dos nossos governantes. Portanto, é de saber que a corrupção foi o mal e este governo atual, na pessoa do presidente João Lourenço, está fazendo tudo no sentido de combater a corrupção e tem sido um exercício forte para combater este mal, este vírus chamado corrupção. Será que em Angola, os angolanos, nós fomos destinados ou fomos amaldiçoados? A resposta é não. Será que nós somos objeto de estudo, porque realmente o nosso território angolano contém vários recursos naturais e que, de facto, devia servir para o nosso bem-estar?
Nós vimos o Japão não tem grandes condições naturais, recursos naturais, mas eles são grandes potências, porque realmente os recursos naturais não são superiores em relação aos recursos humanos. Onde existe um aproveitamento dos recursos humanos, assim um país desenvolve. Nós vamos ver a história de Singapura, eles tiveram turbulências da vida, mas eles conseguiram gerir a situação em Singapura, porque eles apostaram nos recursos humanos. Portanto, nós podemos ver a história do Dubai. Dubai apenas tem petróleo, não tem grandes potencialidades que nós temos no solo angolano. Portanto, o que se passa com o nosso angolano? Esta é a resposta. Você pode fazer uma reflexão comigo e viajar comigo no meu pensamento o que se passa nós com os angolanos. A pergunta é: qual é o medicamento para solucionar o problema de Angola? Portanto, muitos quadros formados. Recentemente, um jornalista, já não me veio na mente, foi para a Polónia e fez algumas investigações. Existem muitos quadros formados, capacitados, que de facto existem deambulando, ou seja, espalhado a nível mundial, e eles são bem aproveitados em vários países. Portanto, eu gostaria de dizer que a escola deve ser da grande responsabilidade do governo a apoiar os estudantes quando estão no ensino médio, no ensino básico. Não deve-se pagar nada. Numa sociedade credível, a escola deve ser grátis, sem aquilo que se chama as gasosas. Obviamente, também tirei o curso no INE, na altura em 1986, e depois lecionei durante 5 anos em Angola, no município do Kazenga, desde 1988 até 1993, data em que ingressei nas Nações Unidas para trabalhar no Programa Alimentar Mundial. De facto, foi socorrendo várias vítimas da guerra e andando em várias províncias do país, nomeadamente no Kwanza Norte, nos municípios de Golungo Alto, Ngongembo, vários municípios. E depois de 2 anos, em 1996, eu fui transferido para Cubango. Tive a oportunidade de ver os vestígios da guerra, indo de carro de Menong para Cuito Coraval, e vários vestígios da guerra que ficou na história. Qual é a solução para o problema de Angola? Angola enfrenta várias situações. Nós pensamos que o grande inimigo comum eram os que não estavam na ideologia do marxismo-leninismo. Obviamente, várias políticas foram implementadas para resolver o problema do povo. E existe também uma palavra mais importante: resolver o problema do povo, e que o povo via-se sempre na miséria, Várias políticas de intervenção foram colocadas para ser cumprido. De facto, os anos do saneamento econômico-financeiro, anos da agricultura, ano do planeamento, e vários anos para fazer tentativas no sentido de resolver o problema de Angola. Os nossos velhos foram, morreram, portanto, Angola continua na pior. Qual é o problema de Angola? Portanto, é da responsabilidade, quando o jovem vai para a faculdade, o governo tem a responsabilidade de custear as despesas de alimentação, as despesas, as propinas, custear, dar um empréstimo, e que depois da sua formação ele vai pagar paulatinamente, sem sentir. E assim vê-se que, de facto, os jovens são formados e são enquadrados no mercado do trabalho, e realmente servirá para o bem do país. É da responsabilidade do governo velar, quando o jovem tem a idade, vai para o trabalho, fazer o fomento do emprego, vários empregos, para que os jovens possam ter opção. Quando o jovem tiver 23, 24 anos, 26 anos, eles podem formar família. Qual é a situação da juventude angolana? Existe o aumento da criminalidade.
existe a insegurança. Muitos perdem os seus familiares porque a delinquência aumenta. Qual é a posição dos políticos? Aqui é importante notar que uma liderança, os políticos, quando vão à política, devem pensar em servir ao povo, não se servirem. Porque um dos objetivos primordiais da liderança é ver o bem dos liderados. Se porventura isto não acontecer, então os que elegeram, os que votaram, vão sofrer. Eu sou ministro do Evangelho, evangelista, missionário. E na minha analogia, a Bíblia diz em Provérbio que o povo governado por corruptos, este povo sofre. Portanto, existe luta para combater a corrupção. Será que é possível combater a corrupção? A resposta é sim, é possível. Vamos lá chegar. Portanto, é necessário saber que a responsabilidade social, a habitação. Recentemente vi que partiram casas num determinado local, numa comuna pertencente à Viana. Muitos ficaram ao relento e as crianças, as mães, chorando. Não, é da responsabilização do governo velar para a habitação, porque a habitação deve ser um bem para o cidadão. Nós vivemos num século XXI em que não haveria lógica de existir vários problemas que a nossa sociedade angolana enfrenta. Eu aprendi com um grande ator norte-americano, Will Smith. Ele dizia numa entrevista de que os nossos filhos já não devem ter os mesmos problemas que nós tivemos, que os nossos avós tiveram. Por quê? Com o aumento das grandes tecnologias, tudo quase está feito. Não tudo foi feito, mas já existiam cientistas que resolveram os problemas e tudo está no livro. Ou quer dizer, a gestão da política, como orientar um país, está já delineado. Gestão dos recursos humanos, gestão como ter uma liderança efetiva, está tudo delineado. Se nós tivermos muita atenção, é apenas fazermos um copiar. Como é que está Portugal no que tange o aspecto das autarquias? Como está a gestão dos municípios, as comunas? É fazer um copy e termos a humildade de dizer, ensina-nos. Muitas vezes nós não sabemos e queremos dar muita volta. Está tudo escrito. É apenas fazer um copy. Vamos para a Alemanha, vamos para a Holanda. Algumas pessoas que dizem, não, nós não vamos copiar, esses países já estão desenvolvidos. Se nós pretendemos desenvolver Angola, nós precisamos aprender com aqueles que já deram passos longos. A Bíblia diz em Provérbios, se você pretender ser sábio, anda com os sábios. E alguns dizem o seguinte, se você andar com 10 ladrões, infelizmente, você será o 11º ladrão. Então nós temos que aprender com os países que já deram passos fortes para que saiamos desta situação de calamidade. Portanto, eu digo o seguinte, devemos confiar nas boas ações. Como sair da situação? O problema de Angola, eu digo que não é apenas um problema político, um problema econômico, um problema em que nós devemos resolver usando a nossa psique, a nossa inteligência. O maior líder que existiu no planeta Terra chama-se Jesus, e há mais de 2 anos ele deixou uma filosofia de pensamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Os países da Europa desenvolvida e não só, eles usam a filosofia de Jesus contido na Bíblia Sagrada, dizendo amai ao próximo. Eles não conseguem ver um velho sem uma habitação. Não conseguem ver uma família passar dificuldades
Eles ajudam sem bater no peito. Olha lá, eu te ajudei. Portanto, é tempo de nós, como angolanos, levantarmos e nos darmos as mãos, sem diferenciação de partido, porque, afinal de contas, no tecido nacional angolano, em Angola, existem quadros capacitados de vários partidos e que devem ser absorvidos no sentido de fazer com que Angola possa ser um dos melhores países do mundo para se viver. É tempo para não nos conformarmos com a mediocridade. É tempo para dizer basta à criminalidade. Nós, como seres humanos, somos seres diferentes dos outros seres. Portanto, nós temos a potencialidade para determinar o nosso destino, de acordo às nossas decisões. É necessariamente nós vencermos o problema, que não é um problema político, é um problema espiritual. Angola enfrentou situações. Sangue derramou no território nacional. Milhares de pessoas morreram na colonização. Sangue derramou. Depois da independência, muitos morreram por causa da injustiça. Muitos defenderam em causa o bem-estar das pessoas e foram mal entendidos. Morreram e o sangue derramou no território angolano. Portanto, este sangue clama por justiça. Depois da independência, houve a correria nas armas. Milhares perderam as suas vidas. É de notar que nos serviços militares também enquadraram-se 3 meus irmãos e um deles já morreu porque os efeitos da guerra continuaram visíveis na sua vida. Lamentavelmente, esta situação que Angola vive, porque muitos tinham esperança de uma Angola melhor, mas estamos enfrentando várias situações. Portanto, é tempo para nos levantarmos e dizermos esta situação em Angola. Basta! Igreja, políticos. Quando eu digo políticos, não é só apenas dizer igrejas vão orar na cidadela, como aconteceu em FIS, como também acontece nos Estados Unidos da América. São chamados pastores para ir à Casa Branca fazer a oração. E as pessoas não têm vergonha de chamar a presença de Deus. Deus abençoa-nos. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ainda que a governação tenha estratégia, políticas, muitas exonerações, não é a solução. A solução é arrepender-se dos maus caminhos. Muitos morreram, e não quero aqui mencionar nomes. Quadros do nosso país morreram porque estavam em bater-se por causa de um bem comum, o bem-estar do povo angolano. Jesus disse, conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. Verdade liberta. E muitos não gostam da verdade. O povo precisa sair da miséria. Muitas mortes, falta de emprego. Existem tantas estratégias no papel, mas na prática não existe a verdade. Porque a teoria sem prática é morta, como a fé sem obra é morta. É tempo para erguermos, para dizermos basta à situação de miséria que Angola enfrenta. Não se admite a falta de combustível. Um país que de facto tem vários recursos, petróleo, falta. Não existe refinaria por causa de alguns interesses. Não, é tempo para erguermos e lutarmos em bem para o bem do povo angolano. É necessário nós pararmos com essa filosofia. Mim, para os meus familiares, para os meus primos, para mim. Não. Se você é governante, deve focar no bem-estar do povo, no bem-estar da pessoa humana. É necessário sabermos que nós temos também potencial para criar uma boa saúde, Ministério da Saúde,
todo o povo angolano deve ter um registro de um cartão nacional de saúde em que realmente o cidadão possa ter acesso à saúde, saúde grátis, operações grátis. O que é isso? Facilitar a vida do cidadão. Governantes, na pessoa do presidente João Lourenço, facilite a vida do cidadão. Cidadão número 1, número 2, número 3. Disse Gandhi, um dos grandes revolucionários da Índia. A pobreza é a maior forma de violência. Com a pobreza, as pessoas são incapazes de tirarem férias, para irem de férias. Com a pobreza, a pessoa não tem a possibilidade de pensar no bem-estar das pessoas ou da sua família. E vê a idade passando, mas sempre na miséria, por causa daqueles que estão no poder. Presidente angolano, é a altura de nós levantarmos e fazermos uma oração a favor da nação angolana. Eu vou usar um texto bíblico que se encontra em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. E diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, verbo humilhar, não nariz empenado, porque todos nós viemos e nos voltaremos do pó. Se humilhar, um dia nacional na Cidadela ou no 1º de maio, todas as igrejas sem distinção, o dia nacional de arrependimento. Muitos morreram no 27 de maio, muitos morreram e até presente momento muitos morrem inocentes. Não porque me contaram, em 92, muitos morreram na rua. São sangue de pessoas que perderam suas vidas. E é preciso arrependimento. Se humilhar e orar e buscar a minha face, nação angolana. Não está aqui na Bíblia, mas eu acrescento. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Caminhos tortuosos, corrupção, inveja, ganância, todos males, passar a perna aos outros para atingir cargos, bajulação, todos os males. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Fiji e outros países que colocam Deus. Nós vimos a história da Inglaterra, tem fundamentos bíblicos. Várias nações estão aqui, estão no Reino Unido. E, mesmo assim, existe abertura para o chinês, o indiano, o africano, várias nacionalidades, porque é uma nação abençoada por Deus. Portanto, eu estarei culminando com esta minha reflexão. E é notório que em Salmos de número 33, versículo de número 12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua própria herança. Nação angolana é uma nação que dá abertura à liberdade religiosa, mas os políticos, antes de uma Assembleia Nacional, é bom nós cairmos na real. As nossas estratégias não resolvem nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por que não convidar um pastor que vocês conhecem, de prestígio, humilde, para fazer uma oração e uma pregação durante 5 a 10 minutos. Nós vimos em vários eventos, através de notícias, da rainha da Inglaterra, quando existe um evento, chamam um pastor, um bispo, fazer uma oração. Isto significa chamar Deus
no centro da governação. Basta as divergências de partido. Sejamos unidos em torno do desenvolvimento da nação angolana. E nós veremos grandes coisas acontecer no nosso território nacional, atraindo investidores e turistas a nível mundial, porque de facto eu concluo dizendo: todos nós somos fortes e mais do que vencedores. Estarei fazendo uma oração muito breve a favor do nosso país, Angola. Pai querido, obrigado pela tua bênção, pelo teu poder. Neste momento, não é a minha emoção, mas eu estou solidário ao sofrimento de muitas pessoas desfavorecidas nos bairros, nas comunas, em Angola, aqueles que sofrem na pele, na alma. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, entra naquelas famílias enlutadas que dia após dia morre o ente querido. Pai querido, abençoa a nação angolana, abençoa as igrejas, haja a fortaleza, haja a união, não que seja o ecumenismo, mas que haja em torno do favor da nação angolana. Sim, é possível. Sim, tem solução para a nação angolana. Porque disse Jesus Cristo em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para Deus. Pai, abençoe o presidente de Angola, João Lourenço, a sua família. Abençoe todos aqueles que estão na governação angolana. Toda arrogância, todo espírito mau, sai em nome de Jesus. Há poder no teu nome. Há poder no teu santo sangue. O sangue de Jesus nos garante vitória. Abençoa as famílias. Dê prosperidade global nas famílias. Primeiro, prosperidade espiritual. Segundo, prosperidade social. Desenvolvimento humano. Pai querido, que cada família possa ser uma família abençoada. Senhor da glória, abençoe o território angolano. Abençoe Angola e permita que Angola possa ser um dos grandes países na África e não só. Pai, muito obrigado por tudo. Todo o pecado cometido no passado. Pai, perdoa os nossos pecados e que nós possamos, de facto, usufruir, porque nós estamos neste planeta Terra no sentido de dominar o planeta Terra, não dominar as pessoas. Pai querido, todos os espíritos de feiticismo no território nacional, sai em nome de Jesus. Espírito de feiticismo, sai em nome de Jesus. Porque quando se exalta o feitiço na televisão, estamos a exaltar a pobreza, a miséria. Mas Angola é um país de Deus. Pai, obrigado por tudo. Oramos confiantes da certeza da vitória. E bênçãos sobre bênção estão chegando. Pai querido, cria, através deste governo, um grupo de pastores que possam falar a verdade, porque a verdade liberta. Obrigado por tudo. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado porque este é o país em que nasci. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Até a próxima edição. Obrigado.